noite a todas as pessoas. Nós vamos começar agora a sexta aula desse minicurso dedicado ao conceito de direito de Herbert Hart. A aula de hoje trata sobre o capítulo 6 da obra, que se chama Os Fundamentos do Sistema Jurídico. Quem vai expor sobre o capítulo hoje é o professor André Coelho, que eu acredito que todos conheçam, mas para quem não conhece, é mestre e doutor em filosofia pela Federal de Santa Catarina, atualmente é professor adjunto na FND, na Federal do Rio de Janeiro, e depois nós vamos ter os comentários feitos pelo professor Felipe Rodrigues, que é graduado em Direito pela UFPA, mestre em Direito também pela UFPA. Então, eu agradeço ao professor André pela presença aqui, por participar do curso, e já passo a palavra. Obrigado, Heitor. Boa noite a todos. Boa noite para o Saulo. Boa noite para o Felipe. Boa noite para todos que compareceram hoje para prestigiar essa nossa aula do curso. Agradecer o fato de que, na programação do curso, eu precisei que o dia da minha exposição fosse um dia da semana diferente dos demais professores, e o Saulo foi bastante compreensivo em relação a isso e acomodou bem essa necessidade, esse pedido. Como o Heitor antecipou, essa aula é dedicada ao capítulo 6 do Conceito de Direito, os Fundamentos de um Sistema Jurídico. Esse capítulo ele é dividido em 3 tópicos. Ele é dividido num tópico que se chama a regra de reconhecimento e a validade jurídica, um tópico chamado novas questões e um tópico chamado a patologia do sistema jurídico. E eu estava observando nas exposições feitas pelos colegas nos capítulos anteriores que vários dos colegas escolheram fazer uma exposição ideia por ideia, na mesma sequência em que elas aparecem no capítulo, e esse não vai ser o caso da minha exposição, embora eu vá falar de boa parte do conteúdo que está presente no capítulo. Acredito que de todas as questões principais que estão presentes no capítulo, o modo como eu escolhi organizar a minha exposição foi em torno especificamente do conceito de regra de reconhecimento, com uma discussão preliminar a respeito da sua natureza, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, e depois desenvolvendo algumas questões, algumas das questões que se tornaram controversas entre os intérpretes e os críticos de Hart em torno da regra de reconhecimento, e para nós conversarmos sobre cada uma dessas questões, antes que eu passe a palavra ao Felipe, para que ele se dedique a fazer os comentários que ele programou, dedica a fazer a intervenção que ele programou. Então, agora eu vou fazer o compartilhamento aqui do material que eu preparei para isso. Ele é um slide é um PDF, aliás, é um slide com algumas poucas lâminas apenas. Vou fazer o compartilhamento. Agora sim. E a partir disso, a gente vai conseguir acompanhar um pouquinho melhor, inclusive do ponto de vista visual, aquilo que eu gostaria que fosse apresentado hoje, né? Então, vamos começar com o ponto seguinte, já aqui na exposição. Eu vou, então, começar falando a respeito da natureza da regra de reconhecimento no Hart, e eu vou estruturar a minha fala a partir de alguns elementos que eu vou colocar aqui no slide na sequência. Então, vamos começar por aquilo que você teria que definir primeiro a respeito do que é a regra de reconhecimento dentro da teoria hartiana, pela configuração, pela determinação de que se trata de uma regra obrigatória. Isso exige que nós lembremos que lá no capítulo 4, que foi exposto pelo Saulo, o Hart faz uma distinção entre regras e hábitos sociais, a partir da qual ele introduz o conceito de regras. Então, é essencial para nós entendermos a regra de reconhecimento
nós retornarmos ao conceito de regra com que o Hart está trabalhando no livro inteiro. E esse conceito de regra é exposto ali a partir desse contraste com hábitos sociais, em que se diz que as regras têm em comum com os hábitos sociais o seu sentido externo. E o seu sentido externo é serem práticas sociais. É que elas são padrões de conduta que são seguidos pela maioria das pessoas na maior parte do tempo. Isso é o que as regras têm em comum com os hábitos sociais. Mas o que diferencia as regras dos hábitos sociais é o seu sentido interno. Enquanto os hábitos sociais têm uma convergência exclusivamente de conduta, apenas ocorre de as pessoas se comportarem segundo o mesmo padrão, ocorre de as pessoas se comportarem da mesma maneira, como naquele caso de os ingleses irem ao cinema uma vez por semana. No caso das regras, além de uma convergência de conduta, existe também uma convergência de atitude. Não apenas os indivíduos se comportam segundo o mesmo padrão, mas eles tratam este mesmo padrão da mesma maneira. Eles tratam este padrão como obrigatório. Eles tratam este padrão como criando uma obrigação de que eles se comportem em conformidade com a sua determinação. Então, uma vez que você leva em conta os dois elementos, o sentido externo é o que as regras têm em comum com os hábitos sociais, ambos são práticas sociais, ambos são padrões seguidos pela maioria das pessoas na maior parte do tempo, enquanto que as regras têm um sentido interno de obrigatoriedade. E na medida em que elas têm um sentido interno de obrigatoriedade, elas se diferenciam de hábitos sociais, porque elas têm este componente a mais, que é um componente interpretativo do ponto de vista interno, é um componente normativo quanto à sua natureza, que os hábitos sociais não possuem. Então, quando nós estivermos falando que a regra de reconhecimento é uma regra obrigatória no sentido do Hart, nós queremos dizer que ela é uma regra no sentido de que ela satisfaz essas duas condições. No sentido de que ela, ao mesmo tempo, é uma prática social e ela é encarada, interpretada como obrigatória do ponto de vista daqueles que pretendem segui-la, que se propõem a segui-la. A segunda coisa é que essa regra obrigatória, ela fixa certos critérios de validade. E agora nós temos que lembrar de um conteúdo que está no capítulo 5. No capítulo 5, quando Hart introduz a distinção entre regras primárias e secundárias, ele expõe as regras secundárias, as 3 regras secundárias principais, como remédios para 3 problemas funcionais que surgiriam numa sociedade que tivesse apenas regras primárias. E esses 3 problemas são o problema da incerteza, do caráter estático e da ineficiência. Especificamente no caso da regra de reconhecimento, ela é apresentada como um remédio do problema da incerteza. O problema da incerteza é exposto no capítulo 5 como um problema duplo. Ele é, por um lado, o problema de que nós não temos certeza, não sabemos com segurança quais são as regras que estão valendo e quais as que não estão. Há uma incerteza sobre quais regras devem ser consideradas obrigatórias. E, por outro lado, é o problema de que as regras consideradas obrigatórias não têm entre elas nenhum elemento em comum interno, nenhum elemento em comum normativo, que não o fato externo de que elas são seguidas pelas mesmas pessoas. Não há nenhum elemento interno que faça uma ligação entre elas, que faça com que elas sejam não apenas um conjunto esparso de regras, mas um sistema jurídico. Quando a regra de reconhecimento é introduzida, ela é introduzida como um teste de validade. A regra de reconhecimento, ela estabelece critérios a partir dos quais será possível determinar
quais regras estão válidas e quais não estão. Critérios que as regras têm que satisfazer, as demais regras têm que satisfazer para que elas sejam consideradas válidas. E uma vez que existe uma lista de critérios uniformes que todas as regras devem seguir, então passa a haver também um elemento unificador entre todas essas regras. O elemento que unifica todas as regras é que todas elas são válidas apenas na medida em que satisfazem esta regra mestra, apenas na medida em que satisfazem a regra de reconhecimento. Então, esses dois itens já precisaram mobilizar coisas que foram vistas nos capítulos anteriores, né? Ela é uma regra obrigatória no sentido que foi estabelecido lá no capítulo 4, e ela fixa critérios de validade para resolver o problema da incerteza no sentido que foi estabelecido no capítulo 5. Esses critérios de validade serão aplicados para a determinação de quais regras estão válidas entre todas as demais regras do sistema jurídico. Então, se trata de uma regra obrigatória que fixa critérios de validade para todas as demais regras, no sentido de que todas as demais regras só serão obrigatórias na medida que elas forem válidas. E validade passa a ser definida como a satisfação dos requisitos estabelecidos pela regra de reconhecimento. Apenas a partir do momento que você tem uma regra de reconhecimento, faz sentido falar de validade. E a validade nada mais é que a satisfação dos critérios da regra de reconhecimento. Até por isso, e antecipando algo que vai voltar nas considerações mais abaixo, até por isso, a regra de reconhecimento não tem como satisfazer os critérios de validade estabelecidos por ela mesma, e, portanto, a sua obrigatoriedade não pode ser colocada em termos de validade. Validade é a satisfação dos critérios da regra de reconhecimento. Então, não é esse tipo de obrigatoriedade que a regra de reconhecimento tem. Ela tem um outro tipo de obrigatoriedade. Esse outro tipo de obrigatoriedade vai se manifestar exclusivamente pelo fato de que ela seja seguida ou obedecida, exclusivamente pela sua eficácia e não pela sua validade. É impossível para a regra de reconhecimento ter validade, porque ela própria é o teste de validade de todas as demais regras, mas a regra de reconhecimento é obrigatória na medida em que ela seja seguida, na medida em que ela seja eficaz, ou suficientemente eficaz, como nós vamos ver em algumas das discussões mais à frente. Então, fixada esta primeira parte, né, se trata de uma regra obrigatória que fixa critérios de validade para todas as demais regras, nós vamos à segunda parte da explicação. A segunda parte a respeito do que a regra de reconhecimento é. A regra de reconhecimento não é uma regra escrita. A regra de reconhecimento é uma regra que está implícita em uma prática social. Às vezes, para fins de simplificação, nós dizemos que ela é uma prática social, é o modo como está colocado aqui, mas o Hart faz questão de fazer uma distinção e dizer que, na verdade, ela é uma regra obrigatória que está inscrita numa prática social. Ela orienta uma prática social e é conhecida a partir desta prática social. Então, na medida em que ela é uma prática social, naquele sentido que foi definido lá no capítulo 4, ela é um padrão de conduta seguido pela maioria das pessoas na maior parte do tempo. Neste sentido de prática social, na medida em que ela é uma prática social, ela não é uma regra escrita e, portanto, ela não é uma regra que possa se encontrar nem na Constituição, nem na legislação, nem nos costumes, nem nas decisões judiciais. Ela não está presente em nenhuma destas outras formas de regras. Ela não se confunde com nenhuma destas outras formas de regras.
Todas essas outras regras, pelo contrário, serão válidas apenas na medida em que elas satisfizerem os critérios da regra de reconhecimento. E, portanto, a regra de reconhecimento é, antes de tudo, uma certa prática social na qual ela se deixa visualizar, né? Uma certa regra obrigatória que se deixa visualizar por meio de uma prática social. Qual prática social? Qual é a prática social que revela a regra de reconhecimento? Segundo Hart, a regra de reconhecimento é uma prática social dos funcionários, né, dos officials, é o termo utilizado no texto em inglês. E que, para os nossos fins aqui, os funcionários são todos aqueles oficialmente encarregados da aplicação do direito. E, portanto, nós vamos simplificadamente nos referir aos funcionários como juristas. Essa não é um sinônimo perfeito, mas ele é suficientemente próximo para que a gente consiga se entender na nossa comunicação aqui. Se trata de uma prática social dos juristas. E, portanto, se eu quiser determinar o que diz a regra de reconhecimento, não há nenhum documento escrito que eu possa consultar para saber isso. A regra de reconhecimento não está enunciada nem na Constituição, nem nas leis, nem nas decisões judiciais. A regra de reconhecimento está implícita numa prática social. Qual prática social? A prática social dos juristas de terem que determinar quais são as regras válidas. Então, em toda comunidade jurídica, existem aqueles que estão oficialmente encarregados de aplicar o direito. Esses, quando precisam determinar quais são as regras jurídicas que estão válidas, se servem eles próprios de certos critérios. Os critérios que são usados pela maioria dos juristas na maior parte do tempo constituem uma prática social de identificação das regras válidas entre os juristas. Esta prática social é que mostra qual é a regra de reconhecimento. Então, a regra de reconhecimento é uma prática social no sentido do capítulo 4, mas ela não é uma prática social da sociedade como um todo. Ela não é uma prática social dos cidadãos. Ela é uma prática dos funcionários, né? O Hart diz no capítulo 6 que nós podemos ver o funcionamento de um sistema jurídico a partir de duas componentes. As regras primárias, que precisam ser obedecidas pelos cidadãos, e as regras secundárias, inclusive a regra de reconhecimento, que tem que ser aplicadas especialmente pelos funcionários. Os cidadãos não precisam estar inteiramente informados a respeito das regras secundárias, porque quando os cidadãos querem saber quais regras estão válidas, eles ou perguntam aos funcionários ou seguem aquilo que os funcionários têm dito ou têm determinado. É a prática dos funcionários que serve como referencial obrigatório para os demais cidadãos. Daí porque a regra de reconhecimento é uma prática social dos funcionários ou dos juristas e não dos cidadãos como um todo. Essa prática consiste nos critérios que eles utilizam para determinar quais são as regras que estão válidas. E nisso você já observa a possibilidade de que você esteja envolvido em algum tipo de circularidade de explicação aqui. Porque, por um lado, você vai dizer que os funcionários usam da regra de reconhecimento obrigatória para identificar quais são as regras que estão válidas. E, por outro lado, você vai dizer que para saber qual é a regra de reconhecimento obrigatório, eu tenho que consultar os critérios que são usados pelos funcionários para determinar quais regras estão válidas. Parece haver aqui algum tipo de circularidade em que não fica claro se são os funcionários que estão seguindo uma regra que é independente da prática deles,
ou se a regra está implícita em qualquer que seja a prática dos funcionários, e os funcionários, num sentido consciente, não estão seguindo regra alguma. Nós vamos voltar a essa questão nas questões que eu selecionei para discussão, e aí a gente vai poder esclarecer melhor como é que o Hart compreende que nós podemos não cair nessa circularidade de explicação, como é que nós podemos dar uma explicação coerente de como é que isso funciona. Finalmente, né, se trata de uma prática social dos funcionários ou juristas, né, na hora de determinar quais regras estão válidas no seu sistema jurídico, e esta prática social, ela é variável. Esta prática social, ela é variável segundo lugar e segundo tempo. Ela pode adotar os mais diversos critérios a depender do lugar e do tempo de que nós estejamos falando. Quando Hart introduz a figura da regra de reconhecimento no capítulo 5, ele introduz acompanhada de três exemplos de regra de reconhecimento. Ele diz que se numa certa sociedade, sofrendo com o problema da incerteza, ou as pessoas resolvessem registrar todas as regras válidas numa pedra que passa a estar exposta para a consulta de todos os membros da comunidade, a regra de reconhecimento nessa comunidade, quando você olhasse o comportamento dos juristas, é o que eles fazem quando eles querem determinar quais regras estão válidas. Eles consultam quais regras estão escritas naquela pedra. Então, estar escrito na pedra é o critério que eles estão utilizando para determinar quais regras estão válidas. Logo, estar escrito na pedra é, nesta sociedade, a regra de reconhecimento. A mesma coisa vale para os outros dois exemplos. O exemplo de uma monarquia em que se determinasse que estão válidas todas as regras que foram ordenadas pelo rei. Então, ter sido ordenada pelo rei nessa monarquia é o critério da regra de reconhecimento. Ou naquilo que o Hart afirma ser a regra de reconhecimento que está valendo na Inglaterra, você poderia considerar que que as regras válidas são aquelas que tenham sido produzidas pelo parlamento e tenham a aprovação da rainha. Nesse caso, ter sido produzido pelo parlamento e ter a aprovação da rainha são os critérios da regra de reconhecimento que está valendo dentro desta comunidade. A questão de que ela é variável segundo lugar é muito mais imediatamente compreensível, né? Cada comunidade jurídica tem os seus próprios critérios para determinar quais são as regras válidas dentro do seu próprio sistema. Esses critérios podem ser observados no comportamento dos funcionários ou dos juristas daquela comunidade e, portanto, eles informam que cada comunidade jurídica tem distintas regras de reconhecimento que recorrem a distintos critérios. Mas, além disso, elas também variam no tempo. Uma mesma comunidade jurídica pode ter, em diferentes períodos, diferentes regras de reconhecimento. E isso não depende de que tenha havido nessa comunidade sérias mudanças constitucionais, ou sérias mudanças políticas, ou sérias mudanças legislativas. Pode ser que a Constituição continue sendo a mesma, pode ser que as leis continuem sendo as mesmas, e, no entanto, se a prática dos funcionários mudou, se os critérios que os funcionários usam para determinar quais regras estão válidas não são mais os mesmos critérios que eram utilizados antes, então houve uma mudança da regra de reconhecimento, na medida que houve uma mudança da prática social na qual ela pode ser identificada. Então, quando nós juntamos essas explicações, quando nós chegamos a esse quadro completo que está colocado aqui, nós podemos diferenciar duas partes dessa explicação, que eu aqui coloquei como a parte de cima e a parte de baixo, né? A parte de cima
é aquilo que o Hart vai chamar de uma perspectiva jurídica interna sobre a regra de reconhecimento, o modo como ela é tratada pelos juristas enquanto regra obrigatória. Ele chama uma afirmação interna sobre a sua existência enquanto regra jurídica obrigatória. Essa perspectiva jurídica interna é a que leva à conclusão de que a regra de reconhecimento é uma regra obrigatória que fixa critérios de validade para todas as demais regras. Neste sentido, ela é tratada como uma norma jurídica obrigatória, embora ela não seja uma norma jurídica válida. Ela não tem como satisfazer os seus próprios critérios de validade, esses critérios valem para as outras regras e não para ela mesma. Ela é uma regra obrigatória na medida em que é eficaz e não na medida em que ela é válida, mas a não ser por esta diferença, ela é uma norma jurídica, porque ela é pertinente e necessária para o sistema jurídico, e ela é uma norma jurídica obrigatória. Essa perspectiva é a perspectiva jurídica interna sobre a regra de reconhecimento. Enquanto o que nós temos na parte de baixo é uma perspectiva sociológica externa sobre a regra de reconhecimento. É o modo como ela seria descrita por alguém que não pertencesse a esta sociedade e quisesse saber qual, naquela sociedade, é a regra de reconhecimento que está valendo. Esta pessoa adotaria uma perspectiva sociológica externa. O Hart fala de uma afirmação externa a respeito da regra de reconhecimento, que haveria não como norma jurídica, e sim como um fato social, como uma certa prática social que é frequentemente seguida e que é tratada como obrigatória pelos funcionários aplicadores do direito. Então, a regra de reconhecimento, ela é, ao mesmo tempo, uma norma jurídica, do ponto de vista jurídico interno, e um fato social, do ponto de vista sociológico externo. Ela é, ao mesmo tempo, uma prática social dos juristas e uma regra obrigatória para os juristas. Ela é, do ponto de vista externo, dependente do comportamento dos juristas, e ela é, do ponto de vista interno, determinante do comportamento dos juristas. Ela é ambas as coisas ao mesmo tempo, e é nessa natureza ambígua, nessa natureza dual, que nós devemos reconhecer o funcionamento da regra de reconhecimento. Então, dito isso, nós passamos pela parte da identificação da sua natureza, da explicação a respeito da sua natureza. Eu vou agora passar para o levantamento de certas questões que eu listei para o próximo slide, que são as questões que foram levantadas com o passar do tempo pelos intérpretes e pelos críticos de Hart, e ao examinar as respostas dessas questões, nós vamos conseguir aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a regra de reconhecimento. Então, a primeira das questões pertinentes aqui para a discussão a respeito da regra de reconhecimento é se existe só uma regra de reconhecimento em cada comunidade ou se existem várias regras de reconhecimento. Vamos aqui por passos. Primeiro passo. Quando o Hart exemplifica as regras de reconhecimento, quando ele nos fornece aqueles 3 exemplos de regra de reconhecimento, ele parece estar sugerindo a ideia de que numa mesma comunidade existe uma única regra de reconhecimento, estabelecendo um único conjunto de critérios para que todas as regras daquele sistema jurídico sejam válidas, e que existiria, portanto, uma única regra, estabelecendo uma única lista de critérios que será aplicado para todas as regras daquele sistema jurídico. Isso pode, talvez, ser verdadeiro para certos sistemas jurídicos extremamente simples, embora, inclusive, nesse seja duvidoso se esse seria o caso, né? Certamente, se você pegasse uma monarquia absoluta, em que todas as regras são derivadas da vontade do rei, você estaria provavelmente falando das regras da legislação oficial real. Quando fossem tomadas decisões com base nessa legislação,
os critérios de validade dessas decisões não poderiam ser os mesmos. Os critérios de validade dessas decisões teriam que ser que uma decisão judicial é válida se baseia na lei do rei, enquanto que para a lei é válida se ela foi expressa diretamente pela vontade do rei. Os critérios para esses dois já não seriam diferentes, aliás, já não seriam idênticos, né? Uma vez que você tenha tipos diferentes de regras, elas naturalmente vão tender a ter critérios diferentes de validade. E se nós levamos em conta uma sociedade complexa, né, um exemplo como o exemplo da sociedade jurídica que nós temos no Brasil, então, os critérios de validade, por exemplo, para a Constituição, não são os mesmos critérios de validade para leis ordinárias, que não são os mesmos critérios de validade para medidas provisórias, que não são os mesmos critérios de validade para leis complementares, que não são os mesmos critérios de validade para sentenças judiciais, para atos administrativos, para portarias ministeriais. Nada disso tem exatamente os mesmos critérios de validade. Cada um desses tipos de normas tem o seu próprio critério de validade. E, portanto, se tiver que haver um teste de validade para as regras do nosso sistema jurídico, esse teste não vai poder ser o único teste. Vai ser necessário que ele seja um feixe de testes. É um conjunto de testes prevendo critérios de validade específicos para cada um dos tipos normativos com os quais ele tem que lidar, para cada um dos tipos de regras que se apresentam dentro desse sistema. Então, essa contraposição inicial parece sugerir agora a ideia de que a regra de reconhecimento não é uma só, de que, na verdade, uma sociedade tem múltiplas regras de reconhecimento, uma para cada tipo normativo com que aquela sociedade trabalha. Só que essa resposta também não pode ser a nossa última resposta, porque se fosse este o caso, deixaria de ser resolvido aquele segundo aspecto do problema da incerteza, que é a falta de um elemento unificador entre todas as regras. Se é preciso um elemento unificador entre todas as regras, e esse elemento unificador é que todas elas obedecem à mesma regra de reconhecimento, satisfazem a mesma regra de reconhecimento, e, no entanto, os critérios de validade utilizados para diferentes tipos normativos são diferentes entre si, então nós só temos como conciliar essas duas ideias, dizendo que a regra de reconhecimento é uma espécie de conjunto ou feixe de regras, de testes de validade, diferenciados segundo os tipos normativos a que ela se aplica, mas compondo em conjunto a regra mestra que nós vamos chamar de regra de reconhecimento. E aí nós diríamos que o elemento unificador entre todas as regras não é que elas sejam submetidas ao exato mesmo teste de validade, mas que elas sejam submetidas a um dos testes de validade desse feixe de testes que nós estamos chamando de regra de reconhecimento. Essa é a explicação mais lógica, é a explicação mais coerente, é a explicação que faz com que a regra de reconhecimento consiga, ao mesmo tempo, fornecer testes de validade diferenciados para diferentes tipos normativos, mas resolver o problema da unidade na medida em que submete todas as regras a uma mesma avaliação de validade, né? A avaliação de validade segundo a mesma regra de reconhecimento. Segunda questão. Como é possível que os juristas, ao mesmo tempo, obedeçam à regra de reconhecimento e determinem a regra de reconhecimento? Quando você vê a regra de reconhecimento pelo ponto de vista jurídico interno, ela é uma regra obrigatória, o que significa que ela cria obrigação de ser seguida. É exatamente para os juristas que ela cria essa obrigação. Então, para fazer sentido do ponto de vista interno da regra de reconhecimento, você precisa dizer que os juristas estão submetidos à obrigação de obedecer a uma regra de reconhecimento que está determinada antes da
sua conduta antes da sua prática e que orienta e vincula esta prática de maneira obrigatória. No entanto, quando você fala sobre o ponto de vista externo da regra de reconhecimento, quando você fala dela de uma perspectiva sociológica, você diz que se determina qual é a regra de reconhecimento observando qual é o comportamento dos juristas, qual é a prática social a que eles aderem na hora de determinar quais são as regras válidas daquele sistema. Então, uma primeira resposta, que é a resposta que o Hart tenta utilizar, é a de que os juristas eles obedecem à regra de reconhecimento enquanto regra jurídica obrigatória do ponto de vista interno, mas eles determinam a regra de reconhecimento não individualmente, não cada jurista, mas eles coletivamente, numa prática social integrada, numa prática social coletiva, eles determinam a regra de reconhecimento do ponto de vista sociológico externo. E que, nesse sentido, a obediência e determinação conseguem conviver entre si, porque a obediência é uma descrição que está num ponto de vista e a determinação está no outro ponto de vista. O Hart também diz, no capítulo 6, que o sentido com que ele está trabalhando com a ideia de obediência é um sentido fraco de obediência, em que obedecer a uma regra é apenas fazer com que o seu comportamento esteja em conformidade com ela. É apenas se comportar em conformidade com ela. Não é preciso tê-la em mente conscientemente. Não é preciso ter uma clara formulação do seu conteúdo e da sua determinação. Não é preciso que, ao ser interrogado a respeito daquela conduta, o próprio sujeito que está obedecendo descreva a sua conduta como conformidade a uma regra que ele consegue formular de maneira clara. Não é necessário que seja desta maneira. Ele está lidando aqui com um conceito fraco de obediência. Esse conceito fraco de obediência entra em tensão com algumas das coisas que ele havia dito nos capítulos anteriores, especialmente a necessidade do sentido interno para a caracterização de uma regra como tal, e a diferença que ele havia feito no capítulo 5 entre uma predição, a predição da consequência de uma regra e a aplicação daquela regra, o uso daquela regra como fundamento de uma decisão. Em ambos os casos, ele parecia ter considerado que você conhecer exatamente qual é a regra que está sendo seguida e aplicá-la como um fundamento consciente obrigatório era fundamental para você poder falar de obediência. E agora, no entanto, no capítulo 6, para resolver esse problema do ponto de vista interno e externo da regra de reconhecimento, ele recorre a um conceito de obediência que é bem menos exigente do que aquele que ele havia usado antes para rebater os seus críticos nos capítulos anteriores. Para rebater, aliás, não os seus críticos, os predecessores que ele critica no capítulo anterior. Questão 3. Sobre se a regra de reconhecimento se ajusta melhor a um sistema common law do que a um sistema civil law, se a regra de reconhecimento do Hart é, de alguma maneira, dependente do fato de que ele está formulando esta teoria no contexto de um sistema common law, em que muitas das regras seguidas não são regras escritas, em que muitas das regras seguidas são regras costumeiras, são padrões que são repetidos com o passar do tempo, embora eles não possam ser consultados em nenhum documento escrito e não estejam claramente formulados em nenhuma das fontes oficiais. Então, esta característica da common law pode sugerir a ideia de que a regra de reconhecimento faz mais sentido para esse sistema do que faz para a civil law. No caso da civil law, a coisa que faria com que você pensasse que a regra de reconhecimento não se ajusta a esse sistema é que a maioria dos critérios de validade utilizados num sistema civil law
estão eles próprios definidos pela Constituição e pelas leis. De tal maneira que a coisa que se consulta para saber quais regras estão válidas são os critérios que são estabelecidos em outras regras, também elas consideradas válidas. Se a regra de reconhecimento for necessária num sistema civil law, é apenas para a validação de uma outra fonte mestra de critérios de validade, por exemplo, a Constituição, e aí a regra de reconhecimento poderia se apresentar apenas como uma justificativa, uma fundamentação da validade desta Constituição. Então, essa é uma dúvida comum, essa é uma questão comumente levantada, especialmente nos países que adotam o sistema civil law, sobre se a regra de reconhecimento ela não está trabalhando com uma ideia que seria universal para todos os sistemas jurídicos, inspirada numa realidade e em práticas que são mais típicas do sistema common law. Essa ideia é normalmente tratada pelos hartianos como equivocada. Não faz nenhuma diferença para a regra de reconhecimento a distinção entre o sistema common law e o sistema civil law. E não faz nenhuma diferença, não apenas para a sua existência. A regra de reconhecimento existe, segundo os hartianos, tanto num sistema quanto no outro. Mas não faz diferença também para o seu conteúdo. Você poderia imaginar o seguinte: imagine que a Constituição de um determinado Estado determina de fato quais são os critérios de validade para certos tipos normativos. Imagine, por exemplo, a nossa Constituição determinando os critérios de validade para a legislação ordinária. Então, quem quisesse saber quais leis ordinárias estão válidas, poderia fazer o teste da sua validade usando os critérios determinados pela Constituição. Essa é uma das possibilidades de como você poderia ver. Agora, como a ideia da regra de reconhecimento é que ela é uma prática dos juristas, nós poderíamos sugerir aqui uma contra-hipótese, que é a contra-hipótese seguinte: imagine que, com o passar do tempo, os critérios que os juristas usam para saber quais leis ordinárias estão válidas não se esgotam mais apenas nos critérios que estão escritos na Constituição. Eles passaram a adotar uma série de outros critérios adicionais que foram se estabelecendo por meio de uma prática judiciária, que foi se estabelecendo por meio de uma prática dos juristas. Agora, a lista dos critérios de validade vai além daqueles que estão listados na Constituição. E essa lista completa dos critérios de validade, olhando para a prática dos juristas, é exatamente o que nós chamaríamos aqui de uma regra de reconhecimento. Então, se houver uma divergência entre a prática dos juristas e as previsões constitucionais, a prática dos juristas é que informa o verdadeiro teste de validade, e essa prática está informando precisamente uma regra de reconhecimento. Mas e se não houver essa divergência? E se os juristas estão há décadas, há séculos, seguindo exatamente aquilo que está colocado na Constituição? Ainda assim, dado o exemplo anterior, nós somos capazes de distinguir entre os critérios estabelecidos pela Constituição e os critérios que os juristas estão seguindo. Quer eles sejam os mesmos, quer eles sejam diferentes. É a segunda coisa que determina a regra de reconhecimento e não a primeira coisa. Uma Constituição pode tentar formular os critérios de validade por escrito, que se quer que sejam definitivamente conhecidos, seguros, claros, objetivos. Isto não quer dizer que ela consegue dar conta da totalidade dos critérios que, na prática, os juristas utilizam para identificar as regras válidas. Essa totalidade de critérios usados na prática é que constitui a regra de reconhecimento. Isso vale tanto para um sistema common law como para um sistema civil law. 4. Sobre se a regra de reconhecimento ela regula apenas a identificação das regras válidas ou também a interpretação das regras válidas. Esse é um tema que é fundamental para nós entendermos
as críticas de Dworkin a Hart, especialmente as críticas a respeito da tese dos desacordos teóricos, e ela não é uma tese fácil, ela não é uma questão fácil de ser respondida. A resposta que eu vou tentar é a seguinte. Quando Hart fala de uma regra de reconhecimento que funciona como um teste de validade, aquilo que ele acha que vai ser testado, aquilo que vai ser submetido ao teste para saber se é válido ou não, são regras. E essas regras são certos padrões abstratos formulados que nós precisamos determinar se estes padrões abstratos são ou não são obrigatórios no sentido de válidos dentro do nosso sistema jurídico. Então, o objeto do teste para o Hart são regras. São certas disposições normativas específicas. São certos padrões de conduta tomados como obrigatórios. Quando Dworkin faz a sua crítica dos desacordos teóricos, e ele diz que o fato de que os juristas discordam entre si sobre quais são os critérios de validade prova a não existência de uma regra de reconhecimento no sentido do Hart, o modo como ele vai expor os desacordos sobre critérios de validade é expondo desacordos que aparecem na prática interpretativa do direito a respeito da solução de determinados casos concretos. E quando Dworkin fala dos critérios de validade, ele não está falando, ele não tem em mente como objeto do teste regras ou dispositivos específicos que você precisa determinar se estão valendo ou se não estão valendo. Aquilo que o Dworkin tem em mente que vai ser testado não é uma regra como a do artigo 121 do Código Penal para determinar se essa regra está valendo ou não está valendo de acordo com a regra de reconhecimento. O que Dworkin tem em mente para ser objeto de teste são proposições jurídicas. E, mais especificamente, certas proposições jurídicas sobre como um certo caso concreto deve ser solucionado, sobre quais são os direitos e obrigações concretos que as pessoas têm ou não têm em certos casos particulares. E, quando ele for mostrar que existem desacordos teóricos fundamentais, existem desacordos entre os juristas sobre os fundamentos de validade do direito, ele quer dizer os fundamentos com base nos quais nós decidimos se alguém tem ou não tem uma certa obrigação. Os fundamentos pelos quais nós decidimos se numa certa causa quem tem razão é o autor ou quem tem razão é o réu. Se trata muito mais de fundamentos de proposições jurídicas e não de fundamentos identificadores de se certas regras são válidas ou não são válidas. Essa diferença acaba fazendo com que eles tenham diferentes ênfases na hora de falar sobre o que a regra de reconhecimento regula. Porque se a regra de reconhecimento visa determinar se certos dispositivos normativos estão válidos ou não, então, aparentemente, para de fazer essa determinação, você não precisa entrar no mérito de qual é a exata interpretação que se deve dar a esse dispositivo. Eu posso, por exemplo, admitir que existem interpretações rivais de determinados dispositivos dentro da doutrina e da prática jurídica. Por exemplo, eu poderia imaginar que existem interpretações diferentes do artigo 121 do Código Penal a respeito de certas questões relativas à caracterização do homicídio, tanto em termos de materialidade quanto em termos de culpabilidade, por exemplo, sem que isso afetasse o fato de que esses juristas que discordam sobre a interpretação do artigo 121 concordem que o artigo 121 é válido dentro da ordem jurídica. Então, neste caso, se a regra de reconhecimento, no sentido com que o Hart trabalha, ela regula a identificação das regras válidas, isso não é incompatível com desacordos que se apresentem no nível da interpretação.
Mas, se a regra de reconhecimento tiver que regular não a identificação de regras válidas, mas a identificação de proposições jurídicas válidas, especialmente aquelas que decidem certos casos concretos, então a questão da interpretação será central. Ela também precisaria regular a interpretação. No primeiro caso, bastaria que nós tivéssemos uma identificação uniforme das regras válidas, ainda que nós tivéssemos diferentes interpretações dessas regras, enquanto que no segundo caso, nós teríamos que ter não apenas a identificação das mesmas regras válidas, mas também uma interpretação uniforme dessas regras, para que aí sim você tivesse uma única regra de reconhecimento. Essa discussão vai se irradiar para outros aspectos do debate entre Hart e Dworkin a respeito não apenas da questão dos princípios, do papel central da interpretação, mas também a respeito da existência e das condições de existência de uma regra de reconhecimento. Nós podemos, talvez, voltar a essa questão nas perguntas, na discussão, depois de ouvir também a fala do Felipe, que talvez também tenha alguma coisa a dizer a esse respeito. 5. Sobre se a regra de reconhecimento é puramente convencional ou se ela é também argumentativa. Aqui nós temos um outro aspecto do debate Hart-Dworkin. Dworkin diz que a regra de reconhecimento que o Hart está defendendo, ela seria do tipo convencional, que ela exige que todos os juristas, ou a maioria na maior parte do tempo, usem exatamente os mesmos critérios de identificação das regras válidas. E que esses critérios que eles usam não sejam critérios baseados no seu mérito moral ou político. Esses critérios que os juristas usam, eles usem simplesmente porque são os critérios usados por todos os demais. Nesse caso, para que houvesse uma regra de reconhecimento no sentido hartiano, diz Dworkin, é preciso não apenas que os juristas apliquem os mesmos critérios de validade, é preciso que eles apliquem esses critérios de validade de uma maneira que é indiferente ao mérito moral ou político desses critérios. Porque se não for este o caso, se eles usarem os mesmos critérios de validade, mas por trás desses critérios de validade houverem justificativas morais e políticas, então, especialmente em alguns casos controversos, especialmente em alguns casos difíceis, eles vão entrar numa argumentação sobre se vale a pena manter ou não esses mesmos critérios, ou se esses critérios reinterpretados à luz dos desafios desses casos não levariam talvez a outra conclusão diversa daquela que tinha sido visualizada até então. Para Dworkin, esse segundo cenário é exatamente o caso do que acontece no direito. Então, mesmo que você mostre que existe um grande número de critérios comuns que os juristas compartilham, isso não é suficiente para haver uma regra de reconhecimento no sentido do Hart. Porque, segundo o Dworkin, o sentido do Hart é um sentido puramente convencional. É um sentido que não admite a ideia de que esses critérios possam ser negociados argumentativamente, de que eles possam ser fundamentados em razões morais e políticas que possam ser colocadas em questão e renegociadas a depender dos desafios práticos que se apresentarem. Aqui a gente tem um outro tipo de desafio, em que nesse caso, se Dworkin estiver certo sobre a interpretação que nós devemos fazer da regra de reconhecimento de Hart, se Hart estiver defendendo uma regra de reconhecimento que é, de fato, puramente convencional, então fica muito difícil que nós consigamos identificar essa regra de reconhecimento puramente convencional nas práticas dos juristas. Porque, certamente, não apenas os juristas, se forem perguntados sobre por que usam esses critérios e não outros, em vez de dizerem que usam esses critérios porque é o critério que todo mundo usa,
eles têm uma série de razões morais e políticas para apoiar o uso desses critérios. E quando eles divergem sobre os usos desses critérios, essas razões morais e políticas são exatamente os argumentos que eles utilizam uns contra os outros para defender a sua respectiva versão. Se as duas opções forem ou a regra de reconhecimento é puramente convencional ou ela é argumentativa, e se ela for argumentativa, ela não sustenta o positivismo jurídico, ela não consegue sustentar o tipo de positivismo que Hart está tentando defender, então parece haver mais razão para o lado de Dworkin do que para o lado de Hart. Se, no entanto, a regra de reconhecimento não precisar ser puramente convencional, se o fato de que existam razões morais e políticas por trás dos critérios não é relevante para a caracterização da regra de reconhecimento, o que é relevante é a uniformidade de aplicação desses critérios, de tal maneira a que se remova o problema da incerteza sobre as regras que estão válidas, então você poderia ainda conciliar a explicação de Hart com as nossas práticas jurídicas concretas e elas não seriam diretamente atingidas por essa crítica. 6. Sobre se a existência da regra de reconhecimento requer ou não uma prática geral que seja ou plenamente uniforme ou majoritariamente uniforme. Se a regra de reconhecimento é compatível com desacordos, se ela é compatível com divergências e com falta de conformidade, a falta de uniformidade. Em vários momentos, Hart diz que a regra de reconhecimento é uma prática social e que, como tal, ela é um padrão que precisa ser seguido pela maior parte das pessoas na maior parte do tempo. Isso sugere a ideia de que, sim, algum grau de uniformidade que seja considerado alto o suficiente é necessário para que exista uma regra de reconhecimento. Isso se reforça pelo terceiro item do capítulo que nós estamos explicando, que se chama Patologia do Sistema Jurídico, em que Hart fala de algumas situações excepcionais, como o caso de uma revolução política que estabelece uma nova ordem jurídica com uma nova regra de reconhecimento, ou como o caso da independência de uma colônia que se livra da regra de reconhecimento que valia antes e que era da metrópole e passa a funcionar por uma nova regra de reconhecimento. E nesses casos, o motivo pelo qual ele vai dizer ainda não está fixado nesses locais uma regra de reconhecimento é porque não existe uma só. É porque não existe ainda um acordo plenamente estabelecido. É porque estão convivendo no mesmo território práticas que usam critérios distintos. E isso já seria suficiente para você dizer que se está num momento de transição, incerteza sobre a regra de reconhecimento. Bom, se esse for o caso, se a existência de mais do que um critério já é suficiente para que você não tenha uma regra de reconhecimento, então isso pareceria ir na direção da argumentação dworkiniana, porque se for possível provar que alguns dos desacordos que os juristas têm, não apenas em casos excepcionais, mas em casos ordinários, em casos controversos que se repetem todos os dias, de que alguns desses critérios de validade são critérios controversos entre eles, são critérios de validade que alguns reconhecem e outros não reconhecem, são critérios de validade que não são comumente compartilhados entre os juristas, você já teria aquela situação de perturbação da uniformidade que preclude que você tenha uma regra de reconhecimento, no sentido que o Hart explicou no capítulo 6. Né? Só que essa questão, antes que nós definamos aqui uma vitória para o argumento dworkiniano, essa questão é diretamente dependente da questão número 4, sobre se nós estamos falando de identificação das regras válidas ou nós estamos falando da identificação de proposições jurídicas verdadeiras. Se nós estamos simplesmente tentando identificar quais dispositivos são considerados regras válidas, ou nós estamos falando da interpretação desses dispositivos para a solução de casos concretos. Porque se for apenas a primeira coisa, vai ser muito mais difícil provar
essa falta de uniformidade de que se está falando neste caso específico. E a discussão vai se tornar cada vez mais abstrata conforme ela caminha nessa direção. Mesmo que Dworkin mostre, como mostra nos casos Elmer e Hennessy, por exemplo, no modelo de regras 1, mesmo que ele mostre que alguns juízes parecem considerar que os únicos padrões obrigatórios no direito são as regras explicitamente formuladas, enquanto outros juízes parecem considerar que os princípios também são obrigatórios no direito e, portanto, existiriam critérios de validade, né, não inteiramente coincidentes entre esses juristas, que fazem com que eles reconheçam como conteúdo jurídico matérias que alguns acham que estão dentro e outros acham que estão fora. Esse mesmo desacordo pode ser redescrito a depender de como você interprete os casos concretos, para que você diga não que aqueles juristas que não aceitaram a aplicação dos princípios estavam negando que eles fossem regras jurídicas ou negando que eles fossem conteúdos jurídicos obrigatórios, e sim que eles estavam negando que aqueles conteúdos jurídicos obrigatórios fossem decisivos naqueles casos em específico para afastar as regras em questão. Estavam negando que eles tivessem pertinência ou peso suficiente para serem determinantes no contexto daquelas soluções específicas. Então, a depender do caso, nós podemos cair aqui numa questão que é muito mais de como é que nós vamos fazer a nossa descrição do que está acontecendo num certo desacordo jurídico concreto, do que exatamente da verdade ou falsidade das categorias teóricas com que nós estamos trabalhando. 7. Se a regra de reconhecimento pode ou não pode prever critérios morais de validade das regras. Aqui, se nós aproximarmos essa questão do debate com Dworkin considera que se a regra de reconhecimento puder prever como entre os seus critérios morais, então ela vai estar prevendo critérios que são passíveis de discussão argumentativa entre os indivíduos, entre os juristas, que são passíveis de serem influenciados por visões morais e políticas, e, consequentemente, que não tem como funcionar como aquele teste puramente convencional que ele acha que a regra de reconhecimento hartiano é. Então, para Dworkin, se a regra de reconhecimento prevê critérios morais, ela deixa de ser um critério puramente convencional, ela passa a ser um critério daquele tipo negociado e argumentativo, passível de desacordo e passível de ser influenciado por visões morais e jurídicas, e deixaria de ser aquilo que Hart gostaria que ela fosse. Então, essa questão, nesta parte, é diretamente dependente da resposta que nós dermos para a questão 5. Se nós acharmos que a regra de reconhecimento é puramente convencional, então, de fato, se torna complicado imaginar como ela poderia prever critérios morais de validade e ainda permanecer sendo puramente convencional no sentido descrito por Dworkin. Mas se tudo que ela exige é uma uniformidade suficiente para afastar o problema da incerteza, não parece que essa função seria frustrada pelo fato de que ela utilizasse critérios morais. Essa é a forma como pensam os positivistas inclusivos. Os positivistas inclusivos acham que a regra de reconhecimento pode, entre outros critérios utilizados, prever critérios morais de validade que vão ser utilizados como teste de validade para as outras regras. E que isso não é incompatível com a natureza da regra de reconhecimento, porque a regra de reconhecimento é uma prática social que pode ter os mais diversos critérios e nada impede que entre esses critérios estejam critérios morais. Só que isso levanta uma nova questão, que é uma questão debatida com os positivistas exclusivos, sobre se, neste caso, nós ainda estamos falando de uma teoria positivista. Mas não mais pelo motivo de Dworkin, de que ela deixou de ser puramente convencional, e sim por um novo motivo.
né? Nós precisaríamos saber se esses critérios morais que a regra de reconhecimento supostamente poderia incorporar, poderia prever, se esses critérios estão sendo aplicados na forma de critérios jurídicos que não são dependentes da sua força moral extrajurídica, ou se eles estão sendo aplicados por causa da sua força moral extrajurídica, de tal maneira que a separação entre direito e moral, que é definidora para uma teoria positivista, tivesse deixado de existir. A posição de Hart no pós-escrito, respondendo a Dworkin e aos demais críticos, embora predominantemente a Dworkin na versão que nós dispomos, né? A versão de Hart, a defesa de Hart, é a de que a regra de reconhecimento pode prever critérios morais, mas esses critérios morais vão ser utilizados como obrigatórios no sistema jurídico pelo simples fato de estarem previstos na regra de reconhecimento e não devido à sua força moral intrínseca, né? Eles não são dependentes desta força moral intrínseca. Então, no plano do conteúdo, ela está incorporando critérios morais, mas no plano dos fundamentos dos critérios, o fundamento continua sendo a regra de reconhecimento e não a força moral intrínseca desses critérios. Essa resposta é uma resposta que mantém a teoria como sendo positivista, né? Mesmo quando a ordem jurídica usa critérios morais, ela usa porque assim foi ordenado pela regra de reconhecimento, e é, no fundo, não a moral, mas a regra de reconhecimento que nós estamos seguindo. Ela mantém a teoria como sendo positivista, mas ela prejudica a resposta da questão 5, lá do desafio de Dworkin. Se você der esta resposta, fica parecendo, então, que para que a regra de reconhecimento continue a ser positivista, é preciso que o fundamento de obrigatoriedade dos critérios incorporados não seja ele próprio um fundamento moral. E para que ele não fosse um fundamento moral, seria preciso que a regra de reconhecimento fosse aquele tipo de regra puramente convencional que está colocado lá na questão 5, lá na contraposição feita por Dworkin. Então, não parece ser possível que você diga contra Dworkin que a regra de reconhecimento não precisa ser puramente convencional e pode ser argumentativa moral e política, mas diga agora contra os positivistas exclusivos que os critérios morais eventualmente incorporados pela regra de reconhecimento são tratados como obrigatórios devido à regra de reconhecimento e não à sua força moral intrínseca. Não parece ser possível sustentar essas duas posições ao mesmo tempo, e uma prejudica a outra nesse processo de argumentação. Finalmente, a nossa última questão sobre se uma teoria não positivista, antipositivista ou pós-positivista, se ela poderia abrir mão inteiramente da existência de uma regra de reconhecimento. Se é possível para uma teoria não lidar com a ideia de que existe uma regra mestra de validade para todas as regras jurídicas. Novamente, aqui nós temos que fazer distinções sobre o que nós estamos querendo dizer com isso. Se a questão que nós estamos levantando for a seguinte: é possível, numa ordem jurídica, não existirem critérios geralmente, abrangentemente compartilhados para identificar quais regras estão válidas? Se for isso que nós estamos perguntando, então parece difícil que uma teoria se livre completamente da ideia de uma regra de reconhecimento. Os positivistas costumam apontar na teoria de Dworkin, por exemplo, que Dworkin, quando descreve o processo interpretativo lá no Império do Direito, ele estabelece fases do processo de interpretação, e uma das fases é a etapa pré-interpretativa. E na etapa pré-interpretativa, você precisa recolher
aquelas fontes jurídicas consideradas obrigatórias pela prática jurídica consolidada até então, aquilo que ele vai chamar de os paradigmas jurídicos disponíveis numa determinada ordem jurídica. Bom, se for este o caso, você vai precisar de critérios para identificar quais são os paradigmas disponíveis em cada ordem jurídica. Esses critérios vão ser critérios de validade ou no mínimo, critérios de obrigatoriedade que estão valendo dentro daquele sistema. Quaisquer que sejam esses critérios, eles parecem corresponder exatamente à ideia de uma regra de reconhecimento, da maneira como ela é apresentada lá no capítulo 5 do Hart. No entanto, um dworkiniano poderia contrapor a isso a ideia de que, sim, cada sistema jurídico precisa ter um conjunto mínimo, abrangente de critérios para identificar quais são os conteúdos jurídicos, pelo menos fazer essa identificação no estágio inicial, no estágio pré-interpretativo, e que se pode chegar a conclusões diversas depois, dentro da reinterpretação construtiva do direito e dentro do processo argumentativo prático na solução de casos concretos. Mas seria preciso ter algum tipo de determinação pré-interpretativa, pré-argumentativa, de quais são as fontes que nós vamos tratar, pelo menos prima facie, como sendo fontes obrigatórias do direito. Mas disso não se seguiria, segundo esse dworkiniano, que você tivesse uma regra de reconhecimento. Porque uma regra de reconhecimento implica aquela prática puramente convencional, implica critérios que tenham acordo completo entre todos os juristas, nunca sejam objeto de divergência, e implica que ou não estejam presentes critérios morais, ou eles sejam usados independentemente da sua força moral intrínseca. E, neste sentido, esses critérios compartilhados pelos juristas não têm nenhuma dessas características, nem do item 5, nem do 6, nem do 7, e, consequentemente, eles não comporiam uma regra de reconhecimento. Você teria que ter algum tipo de critério compartilhado de validade, mas esse critério compartilhado de validade não seria uma regra de reconhecimento, porque ele não seria puramente convencional, porque ele não seria plenamente uniforme e porque nele critérios morais não apenas surgem, mas eles são argumentados e renegociados segundo a sua força moral intrínseca e profundamente dependente, né, de visões morais e políticas dentro do direito. Então, dessa maneira, eu vou agora fazer terminar aqui a minha exposição, né, terminar essa parte da exposição, e aí passar a palavra para o Felipe para ouvir as considerações dele e depois ficar à disposição para as perguntas. Agradeço pelo espaço da fala. Obrigado, parabéns pela sua exposição, principalmente essa parte do final foi especialmente valiosa, pelo menos para mim. Então, já vou passar direto para o Felipe, que eu já apresentei, para os comentários. Felipe, à vontade. Obrigado, Heitor. Então, obrigado, professor André, pela palestra, né? Pela palestra inicial que o senhor fez. Bem, eu confesso a vocês que meu comentário é bem menor. O comentário definitivamente não vai ser tão longo e não vai passar por todos os pontos de desenvolvimento. O que eu tinha pensado era muito mais em trabalhar um ponto que o professor André já puxou, já iniciou o debate, mas que eu quis apenas especificar ele, e até como eu não tinha visto antes, então foi bom que o trecho que eu estava pensando em trabalhar é uma parte importante aqui na argumentação. É que, quando a gente fala normalmente de Hart, existe um amplo debate sobre o que é exatamente importante no Hart. Então, como em vários pontos o André colocou durante a apresentação, você tem, por exemplo, o questionamento, tá, mas é possível ter uma regra de reconhecimento sem ser positivista? E ainda se manter positivista? O que é exatamente a crítica do Dworkin que vai interessar no Hart? Existe algum ponto que pode existir uma continuidade entre os positivistas inclusivos, exclusivos e o Hart? Como é que funciona essa relação? E o que eu quis especificar foi trazer principalmente um debate mais próximo do nosso, não no sentido
de não ser da teoria do direito analítica, mas um debate que é próximo no sentido da América Latina, que durante a Doxa, lá na revista Doxa de Filosofia do Direito, lá pelos anos 90, eu tenho que agradecer o professor Sérgio Mendes, que me avisou que existia esse debate há umas semanas atrás. Existe todo um debate sobre a regra de reconhecimento feita entre o Eugênio Bulling e também era um debate feito entre ele e esqueci agora, na obra, qual era o artigo, do Juan Ruiz Maneiro, sobre o funcionamento da regra de reconhecimento. Então, esse debate foi feito na revista Doxa, lá nos anos 90, e eles estavam exatamente tentando debater um ponto que o André falou. Acredito que lá pelo ponto 2 ou ponto 3 do slide, quando ele falava sobre uma possível circularidade na teoria do Hart. Uma possível circularidade na teoria do reconhecimento, na regra de reconhecimento, principalmente no que se referia aos juristas. Então, como é que a regra de reconhecimento ela não se torna circular, se existe uma relação entre as regras secundárias e a regra de reconhecimento ser importante para determinar os critérios, mas, ao mesmo tempo, ela já tem que estar sendo uma prática executada pelos juízes. E como é o nível que isto funciona. Então, no debate entre o Bulling, que ele realiza com o Ruiz Maneiro, é bem interessante como eles levam essa questão em conta e tentam desenvolver uma solução um pouquinho diferente. Tentam propor outras soluções para a teoria hartiana. O Bulling ele tenta adaptar a teoria hartiana para um outro modelo teórico que seja proposto numa teoria sistemática normativa, seguindo a tradição do Tarski, tentando buscar uma fórmula lógica para resolver o problema da circularidade. Ele tenta buscar uma solução que já tente trabalhar com um modelo conceitual de regra de reconhecimento que evite cair na circularidade que o André já tinha comentado que poderia ser possível com juízes. Mas também tem uma outra solução do Maneiro que é interessante, porque ele também tenta sair da regra de reconhecimento, mas tentando já utilizar algum tipo de sistema ético por baixo da teoria positivista. Fazer uma teoria positivista vinculada com elementos éticos que possa funcionar no caso dele, para a Espanha, mas no caso do Bulling para a Argentina. Então, é interessante a gente perceber como a regra de reconhecimento ela traz alguns riscos para a teoria do direito, ela traz alguns riscos teóricos pelo fato de que nós não conseguimos exatamente separar os trechos da sua aplicação. Em alguns momentos você pode ter essa dificuldade, exatamente por ser uma prática social viva, de nós sabermos em que ponto o direito está, em que ponto a norma de reconhecimento está definindo os critérios estão definidos, em que ponto os juízes estão transformando esses critérios. Então, se existe uma dificuldade pontual na teoria da regra de reconhecimento, seria exatamente a transformação dos seus próprios critérios. A transformação dos seus próprios critérios, e quando é que nós estamos falando de um critério bem estabelecido e de um critério que ainda não está bem estabelecido? Você teria um problema de transição aqui, um problema de transição entre as teorias. Mas, ao meu ver, eu acredito que o professor André conseguiu também trazer uma outra parte que eu não teria tanto interesse, não teria interesse não, né? Eu não tinha pensado em trazer em primeiro momento, que é também como essa relação com a regra de reconhecimento e essa relação com o debate dela pode também ser vinculado com a própria teoria do Dewar. Então, quando a gente pensa sobre os desacordos e sobre a capacidade da teoria de reconhecimento se adaptar a esses desacordos, você também se vincula com esse mesmo problema que o Bulling e que o Maneiro estão tentando resolver. Então, você tem toda uma preocupação de como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos tratar essa transição da prática jurídica. Se nós temos que, como uma teoria positivista, contar com algum tipo de critério fixo no tempo, ou se nós temos que buscar outros critérios como a moral para tentar dar um suporte para a regra de reconhecimento, dar um suporte para a teoria positivista, ou até mesmo simplesmente desistir de um sistema positivista como o Dworkin propõe. Nós podemos passar para outro tipo de análise de validade, outro padrão de validade que não seja mais esta regra.
Então, eu acho que é bem interessante a gente tentar, até bem mais interessante do que eu achei em primeiro momento que seria, é bem interessante a gente voltar para esse debate da regra de reconhecimento, tentar trabalhar como é que esse desenvolvimento poderia ser feito. E se ainda faz sentido hoje para uma teoria positivista, ou hoje para a teoria do direito, ainda pensar a regra de reconhecimento. Qual é a capacidade explicativa? Como é que se ela ainda tem algum sentido, mesmo que não seja mais na forma com que o Hart trabalhou no primeiro momento. Então, eu já deixaria até mesmo essa primeira pergunta para o professor André, acerca da regra de reconhecimento, se ele ainda vê na lógica, não digo nem eu não digo no próprio conteúdo do Hart, mas a ideia de você ter uma prática que constrói o direito e que essa prática se fundamenta numa prática, no uso dos juristas desse próprio direito e constrói ela, se ainda existe algum sentido em defender isso. Ou se esse tipo de lógica nós já poderíamos abrir mão dela, ela não tem tanta capacidade explicativa quanto nós imaginaríamos no primeiro momento. Acho que essa seria a minha pergunta para o senhor. Bom, professor, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelo comentário, pela pergunta. Me parece que o exame a respeito do valor de se manter o conceito de regra de reconhecimento, especialmente no contexto daquelas que são as nossas preocupações concretas e contextuais, sobre o que a teoria do direito pode fazer por nós, o que a teoria do direito pode fazer em relação aos problemas com que nós estamos mais preocupados no contexto contemporâneo. Me parece que pelo menos duas questões precisam ser levantadas. Eu vou levantar as duas de um ponto de vista que, ao mesmo tempo, é crítico do positivismo e do liberalismo do Hart, mas que vê algum componente de como aquilo que o Hart disse poderia ser usado se for dado a ele um tratamento diferente, se for dado a ele um sentido diferente daquele que o Hart tinha pretendido originalmente. A primeira observação fica muito claro no debate com Dworkin, mas também já estava claro desde da formulação no conceito de direito que o modo como Hart imagina a regra de reconhecimento resolvendo o problema da incerteza depende de uma separação que está implícita no Hart, mas está explícita nos positivistas posteriores entre identificação e aplicação do direito. De que essas duas coisas sejam separadas. Porque aí a regra de reconhecimento teria um papel a desempenhar na primeira parte, em identificar qual é o conteúdo do direito, no sentido de conteúdo de partida, no sentido de aquelas regras que, independentemente deste caso concreto em particular, se nós fôssemos consultados sobre quais são as regras que estão valendo, nós poderíamos chegar a um acordo entre nós, enquanto juristas, de que as regras que estão valendo e se aplicam para este campo específico são estas aqui. E neste caso, o critério de que nós nos serviríamos para isso seria a regra de reconhecimento. A regra de reconhecimento teria um papel a desempenhar nesse plano da identificação. Só que, em Hart, devido àquilo que ele vai falar no próximo capítulo a ser exposto, né, no capítulo 7, a identificação uniforme do direito, ela não traz como consequência nem o fato de que as regras vão ser interpretadas por todos os juízes da mesma maneira, nem o fato de que, quando confrontadas com razões extralegais, as razões legais vão prevalecer sempre no plano do plano da aplicação concreta. Nenhuma dessas duas coisas é afirmada pelo Hart, e, na verdade, ele consideraria que ambas as coisas são falsas, né? Ele consideraria que existem várias divergências entre os juristas sobre como interpretar e aplicar as regras nos casos difíceis, e ele consideraria que em muitos casos existe um enfrentamento de razões legais ou jurídicas
com razões extralegais, que podem, no entanto, ser juridicamente relevantes num certo caso concreto, em que as razões extralegais prevalecem. E isso não modifica o conteúdo do direito. Isso apenas significa que houve, naquele caso, um certo tipo de aplicação que levou em conta uma totalidade de razões que é maior do que as razões exclusivamente legais, e diante das quais essas razões legais foram deixadas de lado. Esse é o problema que ele coloca a respeito, por exemplo, das leis injustas que os juízes escolhessem não aplicar a despeito de elas serem válidas, ou daquelas decisões judiciais consideradas ilegais, ou consideradas antilegais, ou extralegais, que, no entanto, foram tomadas como sendo necessárias num certo contexto concreto. A discussão que ele promove sobre o julgamento de Nuremberg vai exatamente nessa direção. Então, o Hart parece achar que uma identificação uniforme das regras válidas não faz com que as regras sejam todas interpretadas da mesma maneira em todos os casos, e não faz com que as razões legais baseadas nessas regras prevaleçam sempre sobre outras razões possíveis. O que significa que, então, o plano da aplicação do direito não é inteiramente determinado pelos resultados do plano da identificação. O plano da aplicação do direito é um plano que mobiliza um número maior de entendimentos e de razões do que aqueles que poderiam ser previstos e determinados pelo âmbito da identificação. Isso é importante que se diga de saída, porque boa parte da discussão e do valor da discussão da regra de reconhecimento depende de nós sabermos se tem valor manter esta distinção. Se tem valor manter distinção entre o plano da identificação e o plano da aplicação do direito. Se nós acharmos que sim, é muito provável que a regra de reconhecimento continue tendo valor. Se nós acharmos que não, é muito improvável que ela continue tendo valor. No caso de uma perspectiva, como, por exemplo, como a dos estudos jurídicos críticos, eles se concentram, seguindo nesse sentido a orientação que vem desde o realismo jurídico norte-americano, no modo como o direito é realmente aplicado e não no modo como ele está previsto, ou é explicado nos livros, ou é explicado nos manuais, né? Então, se eles se concentram nisso, então eles se concentram no plano da aplicação, considerando que é o plano da aplicação que define, de fato, quais são as regras que estão em jogo. Quais são as normas e padrões que são considerados obrigatórios se definem não por aquilo que está previsto em abstrato e antes das discussões práticas, mas por aquilo que se manifesta no interior dessas discussões práticas com vista à solução de determinados casos concretos. Mesmo a discussão doutrinária, que parece ser uma discussão que ocorre inteiramente em abstrato, na verdade é uma discussão que leva em conta uma série de casos hipotéticos previsíveis e uma série de casos difíceis previsíveis, à luz dos quais se considera que a melhor interpretação das normas ou a melhor explicação da sua aplicação é esta ou aquela, né? Então, até mesmo a argumentação doutrinária, a explicação doutrinária não fugiria a estas mesmas características e, portanto, teria que ser determinado levando em conta aquela que é a orientação prática do direito. Então, por este lado, né, a preocupação crítica, a preocupação dos estudos jurídicos críticos, pareceria levar à rejeição da regra de reconhecimento, porque pareceria levar à rejeição da distinção entre identificação e aplicação, da qual a regra de reconhecimento, ou o valor mais pronunciado da regra de reconhecimento, depende, né? Se você elimina essa distinção, e se você passa a trabalhar com a ideia de que todos os conteúdos jurídicos são conteúdos passíveis de renegociação no momento da aplicação, porque a argumentação jurídica é uma atividade ampla, capaz de rever os próprios fundamentos com que nós utilizamos as razões legais, se esse for o caso, se você está constantemente num espaço de renegociação argumentativa das razões jurídicas,
Então, não poderia haver nenhum teste formal de validade ou nenhum teste de tipo algum que conseguisse determinar de antemão quais são as normas jurídicas que estão valendo para os casos concretos, porque qualquer que fosse essa determinação, ela seria apenas um resultado prévio, baseado nas discussões anteriores e nos casos decididos antes, mas que sempre poderia ser modificada e renegociada pela argumentação específica que surgisse em novos casos concretos e para novos problemas sociais. Então, dado essa renegociabilidade perpetuamente aberta das razões jurídicas relevantes, você não teria como determinar de antemão qual é o conteúdo do direito. Isso vai contra a ideia de regra de reconhecimento. Por outro lado, há uma outra consideração dos estudos jurídicos críticos que pareceria ir em favor da regra de reconhecimento, que é a ideia de que o modo como você determina o real funcionamento do direito não é nem com uma simples consulta dos critérios procedimentais que o direito determina nas normas, nem é utilizando o ideal jurídico liberal do Estado de Direito e da aplicação previsível à luz das normas. Não é a partir de um ideário formalista, é a partir de um ideário profundamente antiformalista. E esse ideário antiformalista está disposto a levar em conta como sendo norma jurídica aquilo que, na verdade, são práticas uniformes dos aplicadores de decisão. Isso pode ser extremamente interessante, e há alguns textos, inclusive, por exemplo, da teoria racial crítica, que tentam utilizar esta ideia. Pode ser extremamente interessante para você dizer, existem critérios raciais que não estão enunciados em nenhuma norma, mas que são consistentemente aplicados pelos juristas para tomar determinadas decisões sobre a interpretação de certas normas e sobre a decisão de certos casos concretos. Se você adota uma perspectiva semelhante à da regra de reconhecimento e reconhece como normas obrigatórias aquelas que são identificadas como tais a partir do comportamento dos juristas, então você poderia agora fazer uma denúncia muito mais sistemática do caráter estruturalmente racista com que o direito é aplicado, porque esses critérios raciais utilizados uniformemente pelos juristas são, à luz dessa consideração, normas, parte do sistema jurídico. Elas são parte do sistema jurídico, elas são critérios considerados obrigatórios pelos próprios juristas, a despeito de elas não estarem explicitamente previstas em lugar nenhum. Essa também é uma ideia que é utilizada pela jurisprudência feminista. A jurisprudência feminista considera que o direito é formado de 3 partes: as normas explicitamente formuladas, os critérios ditos científicos de uma prática jurídica liberal e uma série de vieses silenciosos, não confessos, que são utilizados para interpretar e aplicar o direito e que explicam por que as decisões reais elas não correspondem àquilo que você preveria de maneira neutra, de maneira livre desses vieses, a partir do conteúdo explicitamente formulado do direito. Esses vieses, segundo as feministas, são parte do direito. Elas são a parte escura, não confessa do direito, mas elas são tratadas pelos juristas como critérios obrigatórios. A partir do momento que você reconhece que eles são critérios obrigatórios, que eles são partes do direito, agora você pode explicitá-los e problematizá-los de uma maneira que antes não estava colocado. Agora você pode não mais discuti-los como sendo simplesmente uma questão de critérios equivocados ou de interpretações equivocadas feitas por certos sujeitos individuais que são machistas, certos sujeitos individuais que são racistas. Você pode agora vê-los como aquilo que eles são, um conjunto de critérios informais complementares dos critérios formais que garantem que a aplicação de um direito que se diz universal e sexualmente neutro
possa, no entanto, estar em perfeita conformidade com as expectativas de um sistema patriarcal. Então, no caso do feminismo especial, você poderia utilizar um raciocínio semelhante para o caso da teoria racial crítica. Nesse caso, quando você vai levar em conta quais são as normas que os juristas têm aplicado e responder essa pergunta, e você tenta responder essa pergunta à luz, inclusive, dos critérios que se revelam nas práticas desses juristas, mas que não estão explicitamente formuladas em nenhuma das suas normas publicamente confessas, quando você leva isto em conta, um critério semelhante à regra de reconhecimento é útil. Porque, neste caso, você poderia considerar que os critérios obrigatórios do direito, as normas obrigatórias do direito, são aqueles que se identificam a partir dos critérios confessos e não confessos, públicos e não tão públicos assim, formalmente orientados e informalmente orientados dos juristas, né? A ideia do Duncan Kennedy de que existe um filtro fenomenológico que complementa as normas jurídicas e que, à luz desse filtro fenomenológico que elas são interpretadas e aplicadas, faz com que o filtro fenomenológico seja parte do direito, seja parte de como o direito tem sido reproduzido, pelo menos naquela que é a sua manifestação mais dominante. E, para fazer isso, você precisa levar em conta o modo como os juristas se comportam, o modo como a prática dominante dos juristas se revela, e não exatamente aquilo que está fixado a partir das normas. Nesse caso, nós poderíamos ter um ganho, né, de reconhecimento de critérios mais sociologicamente informados de determinação de quais são as regras jurídicas vigentes, que podem ser utilizados com o viés crítico para fazer a denúncia de uma série de critérios informais que, embora não estejam escritos em lugar nenhum, fazem parte de como a prática jurídica de fato funciona. Então, por um lado, você tem uma consideração crítica contra a regra de reconhecimento, por outro lado, você tem uma consideração crítica em favor da regra de reconhecimento. Não me parece que elas sejam exatamente contraditórias, pelo menos não nos objetivos que uma teoria crítica do direito tem, porque, no primeiro caso, nós estamos falando do tipo de exame que nós fazemos da argumentação jurídica no processo de aplicação jurisdicional. Que, nesse caso, não vale a pena você distinguir entre identificação e aplicação, porque você precisa partir da ideia de razões jurídicas que são perpetuamente renegociadas do ponto de vista argumentativo. No outro caso, nós estamos falando da identificação de como o direito tem sido aplicado. Como o direito tem sido aplicado na prática por aquela que é a prática dominante dentro de uma certa comunidade jurídica. E aí, neste outro caso, utilizar um critério que leve em conta aquelas que são as práticas uniformes dos juristas e não simplesmente aquilo que está anunciado formalmente nas regras, poderia ser interessante. Então, respondendo à pergunta do Felipe, a partir daquelas que têm sido as minhas preocupações, a partir dessas orientações críticas, há razões contra e há razões em favor da regra de reconhecimento, mas em ambos os casos teria que ser como a versão reformada da regra de reconhecimento, seja porque estamos rejeitando a regra de reconhecimento em vista da rejeição da distinção entre identificação e aplicação, seja porque estamos retrabalhando a regra de reconhecimento num sentido mais amplo do que aquele que tinha sido pensado pelo Hart, incluindo critérios formais e critérios informais não confessos, que podem levantar aqueles que são os vieses políticos e outros vieses de opressão que estão presentes na prática do direito. Obrigado, professor. Acho que esse comentário valeu, inclusive, tanto quanto a própria aula, né? Eu queria saber se o Felipe quer fazer comentários aos comentários. Não, era mais isso mesmo aqui. Eu tenho me interessado recentemente, já há um tempinho, por estudar mais essa continuidade da teoria hartiana. Em alguns momentos a gente percebe essa capacidade da teoria do Hart, contanto que a gente não siga o Hart, contanto que a gente não esteja seguindo exatamente os pressupostos, mas sim na forma de insight de prática social. E como é que você pode trabalhar uma filosofia da linguagem unificada com uma prática social, mas reformada além dos limites que o próprio Hart pensa? Porque esse próprio exemplo que o senhor estava falando,
A gente teria que, por exemplo, ignorar um pouquinho, diminuir a importância que o Hart depois fala, de que quando o sistema jurídico está mais estabilizado, a regra de conhecimento já não muda mais tanto, ela já não é mais tão influenciada pela prática. Aí você já pode trabalhar, inclusive, as regras positivas de uma forma muito maior, mas depois que já estabilizou essa transformação. Então, é como se ele tem um potencial de transformação, mas ele corta a relação entre a aplicação entre a validade e o fato, né, como ele fala nesse capítulo. Deixa bem separado cada um dos dois, o que é validade e identificação está para um canto, e o que de fato realmente ou tem eficácia, ou o que é aplicado, ou o que é usado na prática. Não, isso aqui não é a mesma coisa, isso que pode levar para séries de confusões, e eu prefiro trabalhar com a separação. Então, era isso. Obrigado. Realmente eu gostei muito da sua resposta. Vai ser bem útil para mim. Bom, então... Só fazer um pequeno... Não, à vontade. Tem alguns dos autores do CLS que pensam essa questão da utilização do potencial dessa concentração na prática jurídica do Hart, que fazem interpretações de certas passagens do Hart, em que eles tentam, inclusive, mostrar como as intuições corretas do Hart, se elas fossem seguidas até o final, elas levariam os resultados a que o CLS chega. De que já existe o germe daquilo com que o CLS está trabalhando, naquilo que o Hart está dizendo, só que ele não consegue levar nenhuma dessas intuições até o final, porque no Hart existe uma conciliação entre duas coisas. Existe, por um lado, uma reforma daquele que é o pensamento positivista e iluminista tradicional a respeito do funcionamento do direito. Ele rejeita isso e tenta ir para uma abordagem mais sofisticada, que tem ênfase na linguagem, ênfase nas práticas sociais. E, por outro lado, ele quer conciliar isso com uma visão predominantemente liberal moderna do direito, segundo a qual o direito funciona segundo esquemas do Estado de Direito, ele funciona conectando jurisdição e legislação, a aplicação do direito é feita a partir de uma ciência jurídica, parte destas presunções liberais modernas que que limitam até onde ele consegue chegar com aquelas que eram as intuições mais radicais que ele próprio teve, né? Ele estava constantemente negociando aquilo que era possível alcançar com estas duas coisas. Então, o antipositivismo clássico do Hart, ou o positivismo reformado do Hart, tinha um potencial radical que, no entanto, foi limitado pelo seu liberalismo, né? Que, no entanto, foi limitado pela incapacidade dele de superar, de levar até o final aquilo a que nos levaria o exame das práticas, da linguagem das práticas, para além daqueles que são os mitos liberais que sustentam o modo mais mainstream de compreender o funcionamento do direito, né? Então, nós teríamos que, nesse caso, libertar uma parte do Hart de outra parte do Hart, né? Levar até o final aquelas que são as intuições mais reformistas do Hart e levá-lo até o final significaria, inclusive, liberar o potencial que existia nele de ser um realista jurídico e de ser um realista crítico, né? Então, alguns dos autores falam nessa direção, e eu acho que essa é uma direção interessante de como retomar algumas das discussões a propósito do Hart, e, inclusive, retomar a ideia de como uma teoria supostamente pós-positivista, como a de Dworkin, e supostamente mais crítica do que a de Hart, pode, no entanto, nos enredar de novo mais fortemente ainda naqueles que são os mitos do liberalismo jurídico, né? Nos fazer voltar a acreditar nesses mitos por uma nova versão, uma versão que é a de uma reconstrução interpretativa à sua melhor luz, né, do funcionamento do sistema jurídico, e, nesse caso, nos livrar de uma parte do Hart para nos prender a outra pior parte possível. Então, a ideia de como, do que existe de radical em Hart e Dworkin, né, à luz do fato de que você já tenha abraçado uma jurisprudência radical, o que existe de radical nestes outros autores é também algo que se coloca para gerações atuais
dos estudos jurídicos críticos. Da mesma maneira como a teoria racial e a teoria feminista hoje em dia fazem releituras de autores do passado, inclusive autores do passado que eram fortemente racistas e fortemente patriarcais, mas o que aconteceria se nós levássemos às últimas consequências algumas das intuições que já estavam nas teorias desses autores e essas intuições fossem orientadas na direção de uma problematização racial, de uma problematização de gênero? Da mesma maneira, dá para nós fazermos isso à luz do CLS. Dá para você abraçar, ao mesmo tempo, uma jurisprudência radical e olhar o que existe de alinhado com a jurisprudência radical, ou de potencial de jurisprudência radical, naquilo que outros autores da teoria tradicional tinham dito antes. E isso talvez se aplique para o modo como nós podemos reler o Hart. Então, professor, para fechar essa parte, eu tenho só uma pequena pergunta aqui que foi feita pelo chat, pelo Daniel Chaves, que ele diz assim: professor André, primeiramente, parabéns pela brilhante exposição. Salvo engano, o senhor já fez uma postagem em seu blog sobre o tema, mas julgo ser conveniente falar da diferença entre a regra de reconhecimento e a norma hipotética fundamental, visto que ainda há muita confusão sobre as duas. Então, se eu puder comentar sobre a distinção entre essas duas coisas. Posso, sim. Então, seja nas aulas, seja nas postagens, eu normalmente faço questão de enfatizar as diferenças que existem entre a regra de reconhecimento e a norma fundamental, porque num determinado momento no Brasil, principalmente nos anos 80 e 90, uma série de autores que estavam muito mais familiarizados com o Kelsen e muito menos com o Hart, quando começaram a ter contato com a teoria do Hart, leram várias das categorias do Hart à luz do Kelsen, ou em comparação com as categorias do Kelsen, e tentaram fazer o máximo de aproximação possível entre os dois autores, de preferência chegando à conclusão de que o Hart era dispensável à luz daquilo que o Kelsen já havia falado, ou está apenas oferecendo uma versão, uma variante mais fraca daquilo que o Kelsen já havia proposto. E se tornou comum dizer isso a respeito da regra de reconhecimento, de que a regra de reconhecimento é essencialmente a norma fundamental, só que sem o seu pressuposto kantiano e tentando colocá-la num pressuposto puramente sociológico. E que, nesse sentido, ela é, inclusive, uma daquelas interpretações que o Kelsen lista da norma fundamental que estariam equivocadas, né? Uma interpretação que tenta fixar a norma fundamental na prática dos juristas e que, na teoria pura do direito, ele rejeita como sendo uma compreensão equivocada da norma fundamental, embora lá na teoria geral do direito do Estado ele não hesite em dizer que a norma fundamental também pode ser reconhecida dentro do comportamento que os juristas têm em relação à Constituição e em relação à validade do sistema jurídico em geral. Mas, fazendo então agora a devida distinção entre as duas coisas, né? Primeira distinção, a natureza da norma de que nós estamos falando, né? O Hart considera que a regra de reconhecimento ela é uma regra jurídica obrigatória que pertence ao sistema jurídico. O Kelsen considera que a norma fundamental é, sim, uma norma jurídica obrigatória, mas ela é essencialmente uma criação da ciência do direito. A norma fundamental, ela não existe no direito, ela existe como uma criação do cientista do direito para resolver um problema, que é o problema da validade da constituição material num sistema dinâmico, que é necessário para dar validade a todas as outras normas por tabela, todas as outras normas a partir dela. Então, a partir daí, a gente pode desenvolver as outras diferenças, né? Qual é o problema que elas resolvem? Bom, o problema que a regra de reconhecimento resolve é o problema da incerteza sobre quais regras estão valendo. O problema que a norma fundamental resolve é o problema da validade da constituição material num sistema dinâmico, de como é possível que a norma que está no topo da pirâmide
receba a sua validade de alguma outra norma, o que é necessário no sistema dinâmico, se não existe nenhuma norma que é superior e anterior a ela. É esse problema que a norma fundamental resolve, é um problema que só faz sentido se você assume 3 ideias do Kelsen, né? Se você assume a ideia de que o direito é um sistema dinâmico, se você assume a ideia de que o dever ser só pode ser fundamentado no dever ser, e se você assume a ideia de que a constituição material está no topo de uma organização piramidal em que ela não tem uma outra norma positiva de que ela possa receber a sua validade. É só nesse contexto que o problema da norma fundamental faz sentido. A regra de reconhecimento do Hart, ela é um teste de validade para você identificar aquelas que são as regras válidas e assim eliminar o problema da incerteza. Aí você pode ir para o ponto seguinte, qual é o conteúdo delas? Bom, o conteúdo da norma fundamental é uma ordem para obedecer à Constituição que estiver eficaz no território de que nós estivermos falando. Ela é uma ordem para obedecer à Constituição. Então, a regra de reconhecimento, por outro lado, não é uma ordem para obedecer à Constituição. A regra de reconhecimento é uma lista de critérios de validade que vai ser utilizada como um teste para determinar a validade de todas as demais regras. E, portanto, essa lista de critérios que você encontra na regra de reconhecimento, você não encontra na norma fundamental. A norma fundamental é simplesmente uma ordem para obedecer à Constituição eficaz dentro daquele território específico. Disso você pode tirar uma outra diferença. Então, todas as normas fundamentais que valem em todos os territórios dizem exatamente a mesma coisa. A norma fundamental é a mesma em todas as épocas e em todos os lugares. Ela manda obedecer à Constituição material que estiver eficaz. A única diferença é que, dependendo do território e do tempo a que ela se aplique, a Constituição material que estará eficaz é uma diferente. Mas o conteúdo da norma fundamental é o mesmo, todas as épocas e todos os lugares. O conteúdo da regra de reconhecimento não é o mesmo. Varia de uma comunidade para outra, varia dentro da mesma comunidade de uma época para outra. Né? Então, todas essas são diferenças relevantes entre elas, dentro de uma grande semelhança que elas têm. O sistema jurídico como um todo está na dependência de uma única norma. A validade do sistema jurídico todo está na dependência de uma única norma. Isso é o que elas têm em comum. Né? Isso vale para a norma fundamental, isso vale para a regra de reconhecimento. Mas nem mesmo essa dependência é a mesma dependência. A dependência de que o sistema jurídico está da norma fundamental é porque algo tem que validar a norma que está no topo da pirâmide para que essa norma, por sua vez, possa validar todas as demais. A dependência de que o sistema jurídico tem da regra de reconhecimento é porque é necessário haver um teste de validade que, ao mesmo tempo, identifique todas as regras que estão válidas e dê a elas um fundamento único de validade, dê a elas um elemento unificador que faça delas um sistema jurídico. Né? Então, até mesmo naquilo que elas têm de semelhante, essa semelhança é mais aparente do que real, porque essa semelhança tem que ser, por sua vez, interpretada à luz daquelas que são as preocupações teóricas de uma teoria positivista, normativista, neocantiana, no estilo de Kelsen, ou de uma teoria positivista orientada linguisticamente, orientada para as práticas sociais, no sentido do Hart. Né? Então, estas são algumas das diferenças relevantes entre elas. Ótimo, professor. Bom, já são 9h05, né? Então nós já atingimos o nosso horário. Vamos nos encaminhando para o final. Eu primeiro queria agradecer ao professor André por ter arrumado um tempo, uma disponibilidade para ministrar essa aula na rotina dele que está meio cheia esse período, né, que conseguiu encontrar um dia para participar aqui com a gente. Eu agradeço ao senhor por isso. Agradecer também ao Felipe por ter preparado os comentários e ter tido cuidado de buscar justamente uma questão que dialogasse com problemas mais próximos da nossa realidade e tal. A próxima aula do curso, que vai ser sobre o capítulo 7, vai acontecer no dia 15, se eu não estiver enganado, que é uma quarta-feira,
Só que isto já estava previsto na nossa programação, tudo bem? Dia 15 às 19 horas vai ser ministrado pela professora Kátia sobre o capítulo 7 do Conceito de Direito. Então, com isso, eu já vou me despedindo de vocês, dou uma boa noite para vocês todos e até a semana que vem. Boa noite, Heitor. André, muito obrigado pela aula.